da apelação. Texto e narração: Delírio Hoffmann Jr. O estudo dos recursos em espécies no novo Código de Processo inicia, à semelhança do Código revogado, pela apelação. Diz o artigo 1009 que essa espécie recursal se destina a combater a sentença. É, todavia, na apelação também que devem ser suscitadas questões decididas na fase de conhecimento, a respeito das quais não tiveram as partes a possibilidade de interposição do agravo de instrumento. Certo que tais questões não precluem, devem ser alegadas em preliminar de apelação ou em contra-razões. Parágrafo 1º. Nessa última hipótese, é assegurada ao apelante a possibilidade de manifestar sobre tais questões no prazo de 15 dias. Segundo expõe o parágrafo 2º desse artigo, é a apelação um recurso unicamente cabível ainda quando questões mencionadas no artigo 1015 integrarem capítulo da sentença. O recurso deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, artigo 1010 caput, e deverá conter 1. Os nomes e qualificação das partes, 2. A exposição do fato e do direito, 3. As razões do pedido de reforma e de decretação de nulidade da decisão impugnada, 4. Pedido de nova decisão. O apelado será intimado para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias, parágrafo 1º, e caso apresente apelação adesiva, deverá o juiz intimar o apelante para apresentar contra-razões, parágrafo 2º. Na sequência, o juiz determinará a remessa do processo ao tribunal competente para o julgamento do recurso, independentemente de juízo de admissibilidade, parágrafo 3º. No tribunal, o recurso deverá ser imediatamente distribuído, cabendo ao relator 1. Decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos 3º a 5º, ou, não sendo essa a hipótese, 2. Elaborar voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Como regra geral, a apelação terá efeito suspensivo, artigo 1012 caput, mas além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que 1. Homologa a divisão ou demarcação de terras, 2. Condena a pagar alimentos, 3. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. 6. Decreta a interdição. Nessas hipóteses, diz o parágrafo 2º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Nas hipóteses acima descritas, admite o Código a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cujo pedido deverá ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator seja distribuída a apelação. A concessão do efeito suspensivo será deferida se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Parágrafo 4º. Conforme proclama o artigo 1013, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sem prejuízo das questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Parágrafo 1º. Além disso, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das demais. Parágrafo 2º. O Código também aqui reforçou o princípio da primazia do mérito. À luz do parágrafo 3º, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando 1. Reformar sentença fundada no artigo 485, 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido da causa de pedir, 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, 4. Decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em que o tribunal procede à reforma da sentença que reconhecer a decadência ou a prescrição. Parágrafo 4º. No parágrafo 5º desse artigo, o Código reafirma ser a apelação um recurso adequado a combater a sentença, ainda que a parte impugnada se refira à concessão ou revogação da tutela provisória. Finalmente, assevera o artigo 1014 que as questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!